Paz do Senhor, irmãos. Eu queria ler uma porção da palavra com os irmãos, que fica em Salmo 133. Que fala sobre a comunhão dos irmãos. Todos acharam? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção da vida para sempre. Essa palavra é maravilhosa, porque como Deus ama a união dos irmãos, como Deus ama quando a gente está reunidos, como nós somos fortalecidos quando estamos aqui reunidos, porque a comunhão é muito importante para nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade. Eu tenho experimentado isso, essa união. Como é bom e agradável. É agradável. É tão agradável. É tão bom estarmos unidos aqui juntos. É revigorante, nos fortalece, nos dá ânimo. Muitas vezes a gente sai de casa, desanimado, triste, mas a gente chega aqui, conversa com um, conversa com outro, é um testemunho. Gente, isso é muito bom. Por isso que o Senhor ama que a gente esteja reunidos. É como quando a gente está em casa com os nossos filhos, sentado à mesa, conversando, reunidos, unidos ali, conversando, compartilhando. Esse nosso Deus é assim também. Ele é muito mais. Porque Ele é Deus e porque o amor dEle é muito... Porque Ele é amor, na verdade, Imagina, a alegria de Deus, a felicidade de ver nós todos aqui reunidos. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos dessa comunhão. Eu tenho um pouco tempo para falar, porque tem muita coisa para falar sobre isso aqui, sobre essa palavra. Mas eu tenho pouco tempo, mas o pouco tempo eu quero deixar assim só um testemunho para vocês de como Deus Ele opera na comunhão com os irmãos. Porque quando a gente veio para cá, a gente estava morocochô, estava meio que triste, mas a gente chegou aqui, o meu marido já está tocando, eu glorifico a Deus. Gente, como mudou a minha vida espiritualmente depois que eu vim para cá. Nas terça-feira eu fico contando os dias para chegar terça-feira, para eu vir para cá com as irmãs, para a gente conversar, para a gente louvar juntas, para a gente ouvir a palavra que nos sustenta. Gente, a comunhão é fundamental. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, Porque muitas vezes a gente, como é que eu vou dizer? A gente começa muito na rotina e daí pensa assim, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Não, venha, porque é muito bom, eu amo, isso está no meu coração sempre, eu amo a comunhão, porque isso vem do Espírito Santo, eu creio. E Deus fala, ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Deus nos abençoa quando nós estamos em comunhão. Eu tenho prova disso. E temos que criar raízes profundas na casa do Senhor, para que a gente possa frutificar. Amém. Glória a Deus. Agora eu queria pedir para o presbítero Ademir fazer uma oração.
Paz do Senhor, queridos irmãos. Salmo maravilhoso que a serva do Senhor leu. Os irmãos podem observar que na última frase, que Deus só ordena a bênção quando tem comunhão. Quando, como dizia o meu avô, quando um puxa no canzil do lado de fora para lá e para cá, tem gente aqui que já teve junta de boi, né? Quando a canga está aqui, mas o traseiro de um está lá e de outro está lá, eles quebram o carro e não dá certo. Assim somos nós aqui. Se nós não tivermos aqui num só pensamento, num só alvo a atingir, a bênção não vem. Nós vamos malhar em ferro frio. Vamos estar de pé e vamos fazer essa oração. Não deixe eu orar sozinho, certo? Abra a sua boca e ore ao Senhor agradecendo pelo dia de vida que Ele te deu. Viu? Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Nós viemos aqui nesta noite, depois de um dia de trabalho, cansado, alguns doentes, sentindo dor, mas nós viemos aqui prestar o nosso culto ao Senhor de adoração à sua palavra. Agora os teus servos vão te louvar, recebe este louvor em tua glória. Senhor, abençoa cada um dos que vão te louvar, abençoa as suas vozes, que anjos possam descer e louvar junto com os teus servos nesta noite. Também o teu servo pastor Vagnaldo, que vai nos trazer a tua palavra. Prepara o meu coração, prepara os nossos corações, Senhor, para que a tua palavra fique guardada, que o nosso coração seja uma guarida para a tua palavra nesta noite e que nós possamos sair daqui alimentados e o teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, Senhor. Dá-nos da tua graça, dá-nos da presença do teu Santo Espírito, para que nós possamos viver unido em torno da tua palavra, com o objetivo só da glória do teu nome e o crescimento da tua igreja. É a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar louvando. Louve conosco, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos,
Glória ao nome santo do nosso Deus. Aleluias. Irmãos, adore e louve ao Senhor, irmãos. Nós temos liberdade para isso. Por enquanto temos liberdade para isso. Amém? Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei sem nenhum meu amor. Eu adorarei, adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito,
Senhor é o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Pai, tira toda a barreira, Senhor, neste momento, Pai. Tira todo o mal, Senhor, que esteja interrompendo este culto para Ti, Senhor. A nossa adoração, o nosso louvor é somente para Ti. E que nesta hora o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Use o Teu servo, Senhor, para falar conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. A sua atenção agora para a palavra do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se.
começa um grande coral. Os pequenos detalhes. Não despreze os pequenos começos. Se houver desejo, intensidade do que vocês estão fazendo for para Deus, nada impedirá que isso venha frutificar. Não é o que vocês estão fazendo, mas por que vocês estão fazendo isso? Tem que ter um propósito muito maior do que simplesmente louvar dentro de uma igreja. Mas um propósito que isso realmente venha mexer os corações de vocês em direção a tudo aquilo que Deus quer fazer e vai fazer através das vozes de vocês. Amém? Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, ou seja, da Babilônia, e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Amém? Esse capítulo 23 de Jeremias é possivelmente um espelhamento do Salmo 23.
tem alguns paralelos com o Salmo 23. O Salmo 23 fala do bom pastor. O capítulo 23 de Jeremias é uma repreensão aos maus pastores que dispersaram as ovelhas de Deus, que destruíram com as ovelhas de Deus. Se o Salmo 23 é uma exaltação do bom pastor, Jeremias 23 é uma profecia contra os maus pastores. Maus pastores. A gente sabe que o povo de Israel sempre pensou coletivamente. E o povo de Israel sempre foi considerado, foi assemelhado a ovelha. E o bom pastor do Salmo 23 não é Davi, muito menos Moisés. É Deus. Porque quem tira o povo do Egito não é Moisés. É Deus pelas mãos de Moisés e Arão. É quase que um salmo de peregrinação no deserto, onde Deus conduzindo o seu povo. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. É interessante, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E o pastor coloca nome nas ovelhas e ele chama cada uma pelo nome e elas conhecem, elas reconhecem. Se alguém fosse fazer um negócio em Israel e quisesse dar alguma ovelha do seu rebanho em negócio, a outra pessoa não pegava. Porque a ovelha nunca ia ouvir a voz de outro pastor. Nunca ia se adaptar. Porque o pastor não vai atrás tocando as ovelhas, ele vem na frente chamando. E elas ouvem a voz e reconhecem. Se outra pessoa chamar, ela não vai. Então, as ovelhas, quando elas se acostumavam com um pastor, elas tinham que ser propriedade exclusiva deles. Não tinha como negociar a ovelha. Porque ela só ia obedecer aquele pastor. Ela só ia ouvir a voz daquele pastor. Por isso, Jesus usa a analogia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas reconhecem a minha voz. Se aparecer um outro pastor e chama elas, se elas forem atrás, é porque não eram minhas ovelhas. Porque se forem minhas ovelhas, elas não vão reconhecer a voz daquele outro pastor. Elas não vão correr atrás de qualquer vento de doutrina, não. Porque elas conhecem as minhas doutrinas. Elas conhecem a minha voz. O Salmo 23 dá a entender que há uma ovelha perdida. Dá a entender que ali tem uma ovelha perdida. Porque ele diz assim no versículo 3, ó, refrigera-me a minha alma, ou seja, restaura a minha alma. É uma ovelha que precisa ser refrigerada, é uma ovelha que precisa ser restaurada. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Uma tradução muito bonita é assim, ó, o bom pastor me dá lugar de arrependimento. Ele arruma um lugar onde eu estou desesperado, onde eu estou achando que não tem mais condições para mim. Ele assim, aqui tem um lugar de arrependimento para ti. A tua alma vai ser refrigerada, vai ser restaurada, porque este lugar é um lugar de arrependimento. O Salmo 23, no versículo 4, diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha o que fala Jeremias 23, 4. Levantarei sobre eles pastores, sobre elas pastores, que as apacentem, e elas jamais temerão. Jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, não temerei mal nenhum, no Salmo 23, e elas jamais temerão, Jeremias 23. No Salmo 23, a ovelha termina em casa. No Salmo 23, versículo 6, diz assim, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Termina em casa, termina na casa do Senhor. Jeremias 23 também termina na terra
que o Senhor prometeu. Olha, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, ou seja, trouxe a descendência de volta da Babilônia e de todas as terras para onde eles tinham arrojado, e habitarão na sua terra. Ou seja, os salmos terminam com a ovelha voltando para a casa do Senhor, a ovelha voltando para a terra que o Senhor tinha prometido. A ovelha se perde, o pastor traz de volta para a vereda da justiça, e na presença do pastor a ovelha não tem medo. Não tem medo. A ovelha, quando está enxergando o pastor, ela não tem medo. A questão aqui é que a palavra é muito contundente, muito forte contra os maus pastores que fizeram as ovelhas se dispersarem. O início começa Deus arrebentando com os maus pastores, dizendo que não está contente com os maus pastores, assim, eu vou trazer juízo para vocês. Vocês vão pagar por que vocês estão fazendo, que vocês dispersaram as minhas ovelhas. Aqui a profecia contra os líderes de Israel, tanto os políticos como os religiosos, os reis. Vou levantar um rei, um renovo de Davi, que ele vai reinar com justiça, com paz e justiça. Jeremias, no capítulo 5, versículo 30, diz assim, ó: uma coisa espantosa e horrível aconteceu nesta terra. Deus falando, uma coisa espantosa e horrível aconteceu nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas os que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? É assim, os profetas estão profetizando mentiras, os sacerdotes estão conduzindo com a sua própria autoridade. E quer saber? O meu povo gosta disso. O meu povo se conforma com isso. O meu povo aceita falsas profecias. O meu povo aceita sacerdotes que conduzem eles por suas próprias autoridades. O povo tem a liderança que merece. E ali Deus está dizendo, vocês têm a liderança que vocês merecem, porque vocês estão concordando com eles. Vocês aceitam o que eles falam. Jeremias 6,13 diz assim, desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Profetas e sacerdotes que dizem o que o povo quer ouvir, porque o povo concorda, o povo se agrada deles. Eles dizem aquilo que o povo quer ouvir, eles dizem mentiras para agradar o povo, e o povo se agrada das mentiras. Coisa horrível, ele diz que eu estou vendo. O que é que eu estou vendo? O meu povo está se agradando das mentiras, dos falsos profetas. O meu povo está alimentando falsos profetas, está alimentando falsos sacerdotes, porque o que alimenta os falsos profetas e os falsos sacerdotes é o povo que se ajunta em volta deles. É o povo que se agrada das mentiras deles, dos enganos que eles colocam no coração do povo. As pessoas acreditam nas mentiras porque... Por que as pessoas acreditam na mentira? Porque tem pessoa que gosta de acreditar na mentira. Tem pessoa que gosta de ser enganada. Porque a mentira não confronta. A mentira não tira da zona do conforto. A mentira não mostra o pecado. A mentira não traz para a luz. Tem pessoas que gostam de continuar no escuro. Continuar escondendo seus pecados, vivendo seus pecados de estimação. Então quando a mentira vem, confronta. A mentira não confronta eles. As pessoas gostam de acreditar na mentira. Faz bem para elas acreditar nas mentiras. Tem pessoas que faz bem acreditar na mentira. Mas é uma mentira. Mas faz bem para nós. Mas lá o cara, eles não estão pregando a palavra de Deus. Não é evangelho que estão pregando. É só massageando o ego do pecador. Não traz mudança, não traz transformação. Mas quem que diz que eu quero mudar? Faz bem para mim continuar como eu estou. Para que eu vou sair de lá?
Para que eu vou num lugar que eles estão sempre batendo, dizendo que eu tenho que mudar de vida, que eles estão sempre batendo, dizendo que eu tenho que mudar, que Deus não se agrada no meu comportamento, se eu estou gostando do meu comportamento? Para que eu vou sair de um lugar que eles estão mentindo para mim, que eu gosto de viver essa mentira? Que eu gosto de viver no engano? Para que eu vou agora num lugar que eles dizem que eu tenho que ter compromisso com o meu irmão, eu tenho que ter compromisso com o meu próximo, eu tenho que ser mordomo de Deus nessa terra? Para que eu vou num lugar que eles estão falando isso? Porque eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero compromisso. Sabe esses desigrejados? Que eles não querem nada com a igreja. É aquela religião à la carte, não tem? Eu escolho o que eu vou ouvir, a hora que eu vou ouvir, quando eu quero ouvir, e se eu quiser ouvir, o que eu quiser ouvir, eu boto ali. Esse aqui eu estou gostando dessa mensagem, eu vou ouvir. Esse aqui não, esse aqui eu já me ofendeu, não quero isso aqui. É uma espiritualidade vazia. Esses igrejados que não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com o irmão, não querem compromisso com a sociedade, não querem compromisso com nada. Porque estar na igreja tem que gerar compromisso nos nossos corações, responsabilidade. Nós temos que ouvir coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque a verdade que ela vem e ela atravessa a nós, ela nos liberta do engano, da mentira. Faz bem para essas pessoas acreditarem nas mentiras. As mentiras encontram abrigo nos seus medos, elas encontram abrigo na sua carência, nos seus desejos, nas suas fantasias, nos seus mitos. A mentira encontra abrigo nisso, então eles abrigam a mentira no coração. Tem medo de ouvir a verdade. Tem medo de ouvir o juízo de Deus. Tem medo de ouvir um Deus que não se agrada do pecado. Um Deus que abomina o pecado. Deus ama o pecador. Não. Deus odeia o pecador. O pecador impenitente. Você pensa que Deus ama esses pecadores impenitentes, esses que não querem se render a Deus, que não reconhecem que são pecadores, que não querem se arrepender? Tu acha que Deus ama essas pessoas? Não. Deus está irado com essas pessoas. E ai deles se não se arrependerem dos seus pecados. Os falsos profetas e sacerdotes sabem contar mentiras. Eles sabem. Eles sabem contar mentiras. Eles sabem enganar o povo. E mentiras que eles sabem que as pessoas gostam de ouvir. Eles sabem que tem mentiras que as pessoas gostam de ouvir. Que eles podem enganar. Tem pessoas que gostam de ouvir coisas para massagear o seu ego. Eles sabem perfeitamente disso. Então ele lança essas mentiras na vida das pessoas. Por isso, Deus se ressente. É verdade que os profetas e os sacerdotes mentem, mas eu me espanto que o meu povo acolhe essas mentiras. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Você pensa que é o diabo? Não, são os falsos profetas. Que vêm para enganar o povo, roubar a verdade do coração deles. Jeremias 8:11 diz assim, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar, nem ficam vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar. Declara o Senhor. Wagner está falando? Não, é Deus que está falando. É o Senhor que está falando. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles olham o pecado do povo e olham para aquele dali e acham que não é nada, que está tudo bem. Eles olham o povo andando nas veredas das injustiças, acham o povo fazendo pecado, fazendo as coisas erradas. São feridas de morte, sim, porque o salário do pecado é a morte. São feridas que vão gerar morte. E eles olham para aquele dali e dizem que não é nada. Assim, ei, pessoal, está tudo em paz, está tudo tranquilo. E Deus diz assim, paz aonde?
Paz como que vai ter paz? Como que vai ter paz que o interior está em conflito, em guerra consigo mesmo? Estão se destruindo e está dizendo que tem paz. Não tem paz. Profissionais da mentira, sabia? Profissionais da mentira, profissionais da manipulação, que manipulam as pessoas, colocam medo no coração das pessoas. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Falsos profetas e sacerdotes, pode esperar, a sua hora vai chegar. Uma hora vai chegar. É Deus falando, irmão. Jeremias 23, 14. Diz assim, ó. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Eles encorajam as pessoas a continuar no pecado. Eles encorajam as pessoas a continuar na mentira. Sabe por quê? Porque se as pessoas forem libertas pela verdade, elas vão se converter e vão se voltar contra eles e vão ver, ei, vocês estão errados. Mas que as pessoas não vejam o engano deles, não reconheçam as mentiras deles. Eles ficam encorajando as pessoas para que elas não venham se converter, para que continuem sendo ovelhas manipuláveis, ovelhas que eles podem manipular em suas mãos, para que elas nunca possam enxergar o engano que está saindo através da boca deles, a mentira que está saindo através da boca deles, vida dupla, hipocrisia, homens mascarados. E pior que essas pessoas, elas têm esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes, eles têm uma blindagem em volta deles. Eles não mentem sozinhos. Tem pessoas em volta deles, cuidando deles, protegendo eles, blindando eles da mentira, apoiando eles na mentira. Sabe por quê? Porque pessoas que lucram com a mentira e com a hipocrisia. É um sistema corrupto e religioso. Ah, não tem perseguição no Brasil? Tem perseguição, irmão. Tem uma perseguição silenciosa, que é muito pior do que a perseguição que eles estão sofrendo lá no Ocidente, Oriente, né? Muito pior, porque a perseguição que eles estão perseguindo lá na carne faz com que eles se voltem para Deus, mas a perseguição que nós sofremos aqui, silenciosa em nossas mentes, vai corrompendo, vai corroendo devagarzinho, é uma perseguição invisível, e as pessoas não percebem. E quando vê, já estão mortas novamente em seus delitos e pecados, não conseguem mais se voltar para Deus. Porque o ladrão, os falsos profetas, eles vêm para matar, roubar e destruir aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de vocês. Por cada um de nós, eles vêm para destruir isso. Gente que tem muito a perder quando o profeta e sacerdote mentiroso é exposto. Por isso eles blindam esses profetas, eles blindam esses falsos pastores, porque se esse falso pastor for exposto, eles têm muito a perder. Porque todos que estão em volta cuidando deles ganham daquilo dali. Estão ali protegendo, porque a hora que cai o falso profeta, cai todo o sistema. Ele não cai sozinho. Lembra do João de Deus? Que não era de Deus? Sabe o sistema que tinha em volta dele para proteger ele? Não só aqueles que trabalhavam com ele, que sabiam das falcatruas, sabiam do engano, sabiam de tudo que ele fazia ali. Vai assistir a série no Netflix sobre ele. Pessoas que deram depoimentos depois, que ficavam ali, sabiam do engano, sabiam de tudo, da prostituição, de tudo que ele fazia, mas estavam ali e protegiam, não traziam aquilo à tona, porque se viesse à tona eles perdiam também o cargo deles, perdiam a remuneração deles também. A cidade inteira protegia ele, sabia? Quando ele cai, o ministério dele cai, quando a mentira cai, a cidade inteira perde.
Restaurantes são fechados, hotéis são fechados, uma cidade inteira protegia aquele homem. Sabia que tinha mentira, sabia que tinha engano. Mas enquanto ele estivesse zelando ele, cuidando para ele continuasse naquele altar ali, era um lugar de peregrinação, vinha gente de outros países ali. E quando o sistema cai, cai tudo. A cidade está lá abandonada. Ninguém mais foi. Falsos profetas, falsos João de Deus, encorajam que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Encorajam aqueles que praticam o mal. Encorajam para que eles continuem no pecado, continuem no engano, para que continuem cegos. Ou seja, uma mão lava a outra. Está tudo em paz. Deus diz, paz aonde? A hora de você ele vai chegar, hein? Que paz? Uma pessoa convertida não permanece na mentira. Porque a verdade liberta. Não permanece. Uma pessoa convertida, ela não é enganada. Mas se ela se deixa entrar no engano, ela bagunça toda a sua mente. Jeremias 23, 21. O Senhor diz assim: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Uma pessoa, ela profetiza mesmo quando Deus não fala com ela. Por isso que a Bíblia diz, não julga o profeta, mas julga a profecia. Tá? Julga aquilo que está sendo falado. Vamos para a Bíblia para ver que essa pessoa está falando é verdade, ou se é mentira. Ou se a pessoa está agindo só na emoção. Tem muita gente abrindo a boca aí e falando no nome de Deus em vão, falando mentiras em nome de Deus, irmão. O que eles estão falando não tem a mínima autoridade da minha parte, Deus está dizendo. Estão falando, mas não tem autoridade nenhuma da minha parte. Jeremias é um profeta que profetiza antes do exílio da Babilônia. Jeremias também profetiza durante o exílio. Jeremias diz, se vocês se arrependerem, Deus vai entregar vocês. Se vocês não se arrependerem, Deus vai entregar vocês aos seus descaminhos. A Babilônia vai passar por cima de vocês com a autorização de Deus. Jeremias profetiza durante o exílio da Babilônia, porque de fato a Babilônia passou por cima de Jerusalém. Jeremias vê a sua profecia se cumprir. E ele chora, e ele lamenta, lamentações de Jeremias. Ele olha para a cidade destruída. Mas ele também profetiza o retorno do exílio. Ele compra um terreno, numa terra exilada, numa terra destruída. Ele diz, para que você quer comprar esse terreno? Deus vai restaurar isso aqui, ele disse. Deus mandou eu comprar um terreno aqui, porque ele vai restaurar isso aqui. Esse povo vai voltar. Esse povo foi disperso por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos pastores, dos falsos sacerdotes, e também porque eles se deram ouvido para essa corja aí. E por causa disso eles vão lá para a Babilônia. A Babilônia vai passar aqui, vai passar o rolo compressor aí, vai levar tudo cativo. Vai ficar alguns remanescentes aí. Inclusive Jeremias não foi para a Babilônia, ficou ali. Jeremias profetiza a disciplina e o juízo de Deus. E profetiza a restauração que Deus faria. Jeremias 23, 8 diz assim, ó. Mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Terra do norte é a Babilônia. E de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na própria terra. Essa terra do norte é a Babilônia. Lamentações de Jeremias é sobre Jerusalém destruída. Jeremias 23 é uma palavra de advertência, juízo aos falsos profetas e sacerdotes. Mas também é uma palavra de advertência para o povo, que deu ouvido para esses falsos profetas, para esses falsos pastores.
para o povo não se submeter a falsos profetas e sacerdotes gananciosos. É uma advertência para nós, né? Que tem muitos falsos profetas aí, sacerdotes gananciosos. Mas não foi lá para eles? Não foi no Antigo Testamento? Não, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, haverá um tempo em que a verdade não vai mais encontrar abrigo em seus corações. Haverá um tempo que eles vão querer fugir da verdade. Haverá um tempo em que eles vão querer correr atrás de falsos profetas. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, sentindo vontade de ouvir aquilo que eles querem ouvir. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, ou seja, juntarão falsos profetas para si mesmos, falsos pastores, falsos sacerdotes. Haverá um tempo em que eles não vão suportar a verdade, e eles vão correr atrás daqueles que mentem, aqueles que enganam, para que eles vivam esse engano, porque eles querem viver essa mentira. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para as fábulas, voltando-se para o engano e para a mentira. Uma advertência para não se tornarem vítima de abuso religioso e espiritual. Tem muita gente sendo abusada aí por falsos profetas, por falsos pastores. Muita gente sendo abusada. Eles olham para a ferida dessas pessoas, não estão nem aí. Eles olham para a vida dessas pessoas em pecado, eles não estão nem aí se a pessoa vai se converter ou não. Na verdade, eles nem querem que se converta. Porque se uma pessoa dessa é liberta, ela vai olhar para esse falso pastor e vai virar as costas para ele. E vai dizer, essa voz não é a voz do bom pastor. Eles vão olhar, não é a voz do bom pastor. Esta voz é uma voz de engano, é uma voz de mentira. O abuso existe quando há uma relação de poder desigual. Pode ser no nosso trabalho. Você tem um chefe, com certeza ele é mais poderoso que você lá e ele pode abusar de você lá. Pode ser num casamento, o marido achar que a mulher é submissa a ele e achar que ele é mais poderoso do que ela e querer abusar da mulher. Pode ser em qualquer lugar. Mas pode ser também dentro do ambiente religioso. Aqueles que se acham poderosos, os ungidão de Deus. Aqueles que se acham os ungidão, que acham que são melhor que todo mundo. Que só a palavra dele é que basta. Só a mão dele na cabeça das pessoas é que abençoa. Só a oração dele que é poderosa. Alguém já te chamou para te fazer uma oração, Tete, aqui? Sabe por quê? Porque acha que tu não é um ungido de Deus. Às vezes chamou o Ademir, mas não é culpa dele, mas olha para o Ademir é ungidão, vou chamar o Ademir para orar. Ah, fulano, já te chamaram para fazer uma oração? Pensa no nome de Deus. Tenho certeza, se ele botar a mão na tua cabeça e orar, vai sair mais abençoado do que muitos que você pensa que te vão te abençoar. Ah, mas não fala em línguas. Aí não chama. Não, se não falar em línguas, aí não chama para orar, porque não é de Deus. Uma vez um colega meu ele é meio ignorante e grosso, mas é bem convertido também. Ele foi numa igreja, chegou lá, um irmão chegou, botou a mão na cabeça dele, começou a falar em língua. Aí quando terminou ele assim, era Deus que estava falando comigo? Assim, era. O que é que Deus estava falando? Assim, é mistério. Não, assim, se Deus falou comigo, eu quero saber o que é que Deus estava falando. Como é que Deus vai falar uma coisa que eu não entendo? Daí, alguém aqui entendeu o que ele falou? Alguém interpreta o que ele falou? Ninguém falou nada, e o cara saiu envergonhado, o cara não sabia onde se enfiava. Deus não vai falar em línguas se não tiver ninguém que interprete para você. Deus não vai deixar você confuso.
Melhor falar uma palavra que a pessoa entenda do que querer profetizar em línguas. Não faz sentido, irmão. Por isso que Paulo diz assim, ó, ei, quando falar em línguas, o outro se cale. Quer dizer, você pode controlar isso, tá? Não é algo descontrolável. Um fala aqui, outro fala lá, outro fala lá, todo mundo fala junto. Ah, por quê? Ah, porque o Espírito Santo vem e me possuiu. Não, não. Então não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não possui ninguém. Possessão é demônio, tá? Possessão é demônio. Controlar as coisas, para não passar vergonha, mano. Pessoas que acostumam com certas coisas e às vezes banalizam um dom tão bonito. Né? Isso acontece no catolicismo. Alguém que se autodenomina Deus na terra determina as doutrinas. Não é isso? O padre se autodenomina Deus na terra. Sucessor de Pedro, que era sucessor de Jesus, e está ali. Se ele quiser bater martelo amanhã e dizer que isso aqui é uma doutrina, todo mundo diz amém. Os católicos dizem amém. 1 Coríntios, olha o que Paulo fala: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, coloca uma lupa sobre a minha vida, Timóteo. Olha a minha vida, Timóteo, para te me seguir. Nós não imitamos pessoas que são Deus, nós imitamos pessoas que imitam Cristo. Me imitam, mas olha para a minha vida. Torne-se meu imitador. Que eu estou lutando, estou me esforçando para imitar a Cristo. Por isso nós somos protestantes. A gente está protestando toda hora. A gente não obedece cegamente um líder. Um líder espiritual, um guru espiritual, uma tia espiritual, uma sacerdotisa, uma profetisa espiritual. Não, a gente não obedece cegamente, porque nós temos a palavra de Deus para protestar quando alguém está falando algo. Por isso nós somos protestantes. A gente vive protestando. Está numa igreja, de repente está lá e as coisas não vão se encaixando com aquilo que está na Bíblia. A gente, opa, tem coisa errada aí. Não dá para continuar isso aí, esse mestre aí não é um bom mestre, não é um bom pastor. Está falando coisa que não está agradando aos meus ouvidos. Eu não vou me submeter cegamente a qualquer evangelho que me oferece, porque existe sim um falso evangelho. Existe sim um falso Cristo sendo oferecido por aí. Existe sim uma fé morta sendo oferecida por aí. Existem tantas coisas que não edificam sendo oferecidas por aí. Nós não obedecemos cegamente. Nós temos nosso manual de fé. Nós olhamos firmemente para Jesus. Tem pessoas que se deixam acusar por uma determinada autoridade espiritual por medo dessa autoridade. Por medo. E quando sai de certo lugar, ainda sai amaldiçoada. Ah, tu vai sair daqui, tu está debaixo da minha autoridade, tá? A minha cobertura espiritual. Vai sair amaldiçoado. Está amarrado em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. A nossa autoridade espiritual é Jesus. Os homens maus nunca são tão maus, tanto quanto são maus em nome de Deus. Ninguém consegue cometer uma maldade tão grande quanto essa maldade é cometida em nome de Deus. Comete o mal em nome de Deus. Profere uma mentira em nome de Deus. Por isso que Deus abominou esses falsos profetas, esses falsos pastores. Porque eles faziam uma coisa errada, eles lançavam mentiras sobre o povo e diziam que era Deus que estava falando. Oh, assim diz o Senhor. E Deus diz: não, eu não estou falando isso. Jeremias profetizava para eles se arrepender. Eles não se arrependeram. Jeremias disse: Babilônia está vindo aí. Deus liberou Babilônia para vir aí, como vara para disciplinar vocês. E os falsos profetas se levantavam: não, está tudo bem, está em paz, não sei o quê. E Jeremias: não, o caminho estreitou, a porta está estreita para vocês. Deus já declarou, já liberou a sentença. Não, está tudo bem, não está tudo bem. Falar em nome de Deus, fora da autoridade de Deus, é usar o nome de Deus em vão. Cuidado, irmão.
Cuidado, que você pode estar falando alguma coisa do seu coração. E no final você dizer assim, diz o Senhor. Cuidado. Qualquer abuso é intolerável, mas abuso em nome de Deus é abominável. Abusar, qualquer abuso, abusar outra pessoa, até é intolerável. Abusar de uma pessoa por qualquer motivo já é intolerável. Agora, abusar em nome de Deus, como se Deus estivesse abusando daquela pessoa, abusando da sinceridade da pessoa. Êxodo 27. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Uma vez eu tive um sonho com um colega meu. Eu sonhei que ele estava sendo preso. Estava eu e o Vai em um lugar e ele, de repente, a polícia encostou assim num caminhão grandão. Pegaram ele, puxaram para ele no caminhão e eu assim, pá, vamos te levar preso. O que foi que houve? Chamei o Vai, não vai, estou levando o nosso colega preso aqui. Não teve jeito, argumentei, me levaram o cara preso. Daí eu acordei, sonhei que o Jaci estava indo, tinha ido preso. Aí fui orar pela vida dele, né? Uma oração ali, Senhor. No outro dia eu fui no Manente, no outro dia eu encontrei ele lá. Encontrei esse colega nosso lá. É difícil a gente se encontrar, faz tempo que a gente se vê, era muito amigo de infância, mas encontrei lá. Quando eu encontrei ele, eu disse, hoje, rapaz, sonhei contigo hoje. E assim, aí, foi bom ou ruim? Rapaz, sonhei que tu estava sendo preso. Daí já pensei, esses crentes já vêm com esse sonho aí, dizer assim, tu foi preso, que não sei o que, inventa uma opção de coisa, né? E assim, mas pode ter sido só um sonho, né? Era que eu estava saindo, eu chamei ele, se senta, fala com ele. Chamei ele assim, já pode ter sido só um sonho, né, cara? Mas te cuida, cara. As decisões que tu vai tomar nos próximos dias aí, ó. Ele faz negócios, os negócios que tu for fazer, toma cuidado. Ele disse, tá, obrigado. Tem que tomar cuidado. Porque podia ser só um sonho, mas de repente podia ser um alerta de Deus para dizer para ele, te cuida. Toma cuidado nas suas decisões. Porque assim, a gente, para um vacilo assim, irmão, e estragar a vida toda, Deus toque. Um negócio que a gente faz, uma decisão na hora errada, no impulso, pode destruir com a vida de uma pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Estão escutando a minha voz? Acho que não está retornando aqui, né? Pode colher frutos, uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Quem aqui já colheu uva de espinheiro? E figo de erva daninha? Por muito tempo eu acreditei que os frutos eram só dos falsos profetas. Eram só os falsos profetas que produziam os frutos. Você iria conhecer pelo que aconteceria na vida dele. O problema é que tem falsos profetas que enganam por muito tempo. Muito tempo. Eles ficam enganando por anos. Quando a casa cai, eles já estão ali enganando há 10, 15, 20 anos. Sabe por quê? Porque eles conseguem esconder os frutos podres. Eles conseguem esconder a podridão. Falei, tem uma blindagem, o pessoal por em volta manipulando para que ele não venha à tona os frutos podres. Eles conseguem enganar, eles conseguem manipular as pessoas por muito tempo. Hebreus 13, 7 diz assim, ó, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem na sua fé. É para imitar uma vida. É os frutos de uma vida, irmão. Não é os frutos de uma conversa, não é os frutos de uma pregação que você ouviu. Não é uma pessoa que você está seguindo no YouTube lá.
que você ouve uma mensagem dele uma vez ou outra, você não conhece a vida dessa pessoa, você não conhece os frutos da vida dessas pessoas. Pode ser um falso profeta. Pode ser um falso profeta que esteja enganando você. Uma outra forma de reconhecer uma autoridade espiritual é observar a sua própria vida. Observe a sua própria vida. E veja, quando você começou a ouvir essa pessoa, o que mudou na sua vida? Você se tornar uma pessoa melhor? Ou você continua aquela pessoa orgulhosa, gananciosa, que não, coração duro, que não consegue perdoar ninguém, não consegue ser generosa com ninguém? Olha os frutos da sua vida. Porque isso pode determinar se aquela pessoa que você está ouvindo, aquilo que ele está falando para você, é evangelho ou não é evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para salvação e transformação das pessoas. Pode ser um falso evangelho, que só esteja massageando o seu ego, só esteja dizendo para você, está tudo em paz. Deus está dizendo, não está em paz, tem coisa errada. Pode ser. Então observe os frutos da sua vida. Porque os frutos da sua vida podem determinar também se aquela pessoa que você está ouvindo é realmente um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta, não é um falso profeta. Jeremias 23, 7 diz assim: portanto, vem dia, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da Babilônia. O povo de Deus era conhecido como o povo de Israel conhecia Deus como o Deus que tirou o povo do Egito. E eles juravam por este povo que tinha tirado eles do Egito. Jeremias disse, vai chegar um dia que vocês não vão mais jurar pelo Deus que tirou vocês do Egito, mas pelo Deus que tirou vocês da Babilônia. Prestaram atenção? Não é mais o Deus que tirou do Egito, é o Deus que tirou da Babilônia. O profeta Jeremias está dizendo, teve uma grande libertação do Egito, mas vai ter uma libertação muito maior que aquela. A libertação do Egito foi grande, mas vai vir uma libertação muito maior que aquela. Esta libertação vai ser diferente. Diferente como? Jeremias 31. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que é isso? Autonomia, andar com as próprias pernas, ambiente de segurança em Deus. Não terceirizar a sua fé, não terceirizar a sua vida com Deus. É pessoas que andam com as suas próprias pernas. Sabe aquele que está na igreja há 10, 15 anos e fica perguntando, isso pode, isso não pode? Não é o que você vai fazer ou o que você vai deixar de fazer, é o que você é o que você se tornou em Deus, porque isso é que determina a sua vida com Deus. Porque se você sabe quem é em Deus, o que Deus fez na sua vida, você não fica mais perguntando se pode ou se não pode. Você sabe o que pode e não pode. Você sabe que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas o que é que os falsos profetas querem? É infantilizar a fé das pessoas. Pessoas infantis dentro da igreja. Pessoas infantilizadas, dependentes deles para tudo. Dependentes para oração, dependentes de pessoas que não conseguem fazer uma oração.
não consegue ler uma Bíblia, não consegue fazer nada. Os falsos líderes religiosos podem pecar contra você, inclusive em nome de Deus. Inclusive usando o nome de Deus. Deus não pode pecar contra você. Isso é uma segurança para nós, sabe por quê? Porque se Deus abomina o pecado, Ele não peca. E se Ele não peca, Ele nunca vai pecar contra nós. Isso é uma segurança, saber que Deus nunca vai pecar contra nós. Deus nunca vai agir com nós com injustiça. Ele vai ser sempre justo conosco. Isso tem que nos trazer segurança. Porque essa justiça, ela tem que nos trazer segurança, tem que trazer paz e tranquilidade num Deus que não vai agir de forma errada contra nós. Um Deus que vai ser fiel naquilo que Ele prometeu e nós vamos viver conforme a fidelidade de Deus. Isso tem que nos proteger, isso tem que nos trazer segurança. Aprenda a andar com Deus responsavelmente. Aprenda a andar responsavelmente diante de Deus. O povo foi levado cativo para a Babilônia porque se deixou enganar pelos falsos profetas e os falsos sacerdotes. Mas o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o império das trevas, é o mesmo Deus que nos tira da Babilônia, ambiente de engano religioso. É o mesmo Deus. É mais difícil tirar da Babilônia do que do Egito, sabia? Porque quando você sai do Egito, você diz assim, ó, graças te dou, Senhor, porque eu sou um pecador, estava cativo no pecado. Mas quando você vai para a Babilônia, você ora assim, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros pecadores. Se acha melhor do que os outros. Acha que não peca mais, acha que não está mais suscetível ao engano, mas pode ser enganado, sim. Salmo 23 termina assim: Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que quer dizer unge a minha cabeça com óleo? Sabe o que Davi está querendo dizer com isso aqui? Unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo, eu tenho uma missão. Deus te ungiu para uma missão. Todos nós temos uma missão. E nós somos responsáveis por essa missão. Cuidado para não cair nas garras de falsos pastores, de falsos profetas que venham enganar. Não sei, talvez alguém algum dia possa estar ouvindo essa mensagem no YouTube. Alguém possa estar ouvindo essa mensagem e possa estar sendo enganada, e possa estar sendo abusada por pessoas que detêm a verdade. Detêm a verdade. Não entram no reino de Deus e também não deixam os outros entrar. Porque se os outros entrarem, vão ser libertos e vão descobrir o quanto eles são mentirosos e o quanto eles são falsos. Não fique lembrando do abuso dos falsos líderes. Lembre-se da graça de Deus que te trouxe de volta. Lembre-se. Não olhe para trás e fique lembrando, fui abusado em tal lugar. Fui abusado em tal lugar. Não olhe assim, não. Eu fui abusado em tal lugar, mas a graça de Deus me arrancou daquele lugar. Das garras da mentira, da garra daqueles que quiseram me enganar, me trouxeram para um ambiente saudável, onde a verdade é declarada, onde o amor de Deus é exposto. O bom pastor nos alcançou. Amém? Vamos colocar de pé? É bom porque eu não estou nem aí para a hora, irmão. Não, mas é cedo ainda. Domingo que vem nós estaremos aqui com a ceia do Senhor. Irmão Luciano faz essa oração final para nós e despede. A paz do Senhor a todos, amém?
Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Abençoa a nossa vida, Senhor, e que possamos guardar no nosso coração. Perdoe, Senhor, a dureza do nosso coração e perdoe muitas das vezes, Senhor, a nossa infantilidade. Nos ensine a entender a Tua palavra, nos ensine a buscar cada vez mais. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoe o Teu servo e cada irmão e irmã aqui presente, cada familiar aqui representado. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe.